Olá, amigas e amigos, estamos aqui para mais uma edição do Linha Direta, na qual você faz as suas perguntas e nós respondemos. Se você quiser fazer sua pergunta, pode enviar para o telefone 11 967 585951, WhatsApp, ou então para o nosso e-mail, doutor, por favor, @gmail.com. Estamos aqui com a nossa convidada, Giovana Cardoso. Bom dia, Oi, Giovana. bom dia a todos. Bom dia, doutor. Muito obrigada pelo convite. Novamente, estou muito feliz de estar aqui. Então, a Giovana, ela é nossa colaboradora, estudante de Direito, está indo para o quarto ano, né, de Direito, e ela vai fazer as perguntas que o público nos encaminhou. Certo. A Tatiane mandou assim, doutor. Meu marido tem uma dívida de cartão de crédito com o Banco Votorantim há mais ou menos um ano. Agora estão chegando mensagens de que irão cancelar o CPF dele. Isso é verdade? Eles podem fazer isso? Um conhecido meu disse que eles podem cancelar o CPF e com isso não poderá nem receber o pagamento. Diz que bloqueiam o cartão. Só que o banco em que meu marido recebe é outro e acho que não tem ligação com o Banco Votorantim. Obrigada. Oi, Tatiane, tudo bem? Olha, provavelmente não seja o próprio banco que esteja fazendo esse tipo de ameaça, né? E, geralmente são as empresas de cobrança. Que os bancos geralmente têm um departamento jurídico bem estruturado, né? E eles sabem que não podem ameaçar cancelar o CPF de ninguém por causa de uma dívida. O CPF só pode ser cancelado pela Receita Federal, né? Mas firmas de cobrança, que às vezes até compram crédito dos bancos, né? Elas não têm, costumam não ter um comportamento muito ético na cobrança. Até muitas vezes fazendo ameaças, e isso é o tipo de ameaça totalmente improcedente, incabível, que nenhum banco vai poder fazer o cancelamento do CPF de ninguém, né? O cancelamento do CPF só é feito pela Receita Federal. O que um banco pode fazer em relação à dívida é cobrar a dívida judicialmente, entrar com processo judicial, né? E isso agora o bloqueio de dinheiro de uma conta salário que pode decorrer de uma ação judicial, hoje em dia é até possível, mas apenas para o quê? Para dívidas trabalhistas e para pensões de alimentos, né? Agora, dívidas cíveis, dívidas de contratos, de empréstimos, tudo isso, é impenhorável a conta salário. Ela não pode ser penhorada para pagar dívida nenhuma, né? Antigamente, essas contas de salário, de pensões do INSS, de benefícios, elas eram absolutamente impenhoráveis, ou seja, não se poderia penhorar em nenhum caso. Hoje em dia, isso está sendo mitigado, mas apenas para essas duas circunstâncias, tá? Que são créditos de ações trabalhistas, que também são consideradas créditos alimentares, considerados créditos alimentares, e de pensões de alimentos, seja para filhos, seja até para ex-esposa ou ex-esposo, tá? Então, não se preocupe quanto a isso, o CPF não vai ser cancelado, apenas isso acontece quando você deixa de prestar declarações de imposto de renda e assim por diante, né? Ou se você é dono de uma empresa e você está lá no contrato social da empresa como sócio-gerente e deixou de prestar a sua declaração individual, né? Às vezes a Receita cancela e você vai ali, regulariza, presta a declaração e logo ela libera o seu CPF, tá? E a cobrança também, ela não pode invadir o seu salário, num caso desse, de uma dívida bancária. Então pode ficar tranquilo. Essa próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas perguntou assim: o banco pode negativar concomitantemente o CNPJ e o CPF de um sócio administrador quando a dívida foi contraída apenas pela empresa? É um caso semelhante aqui, mas é um caso semelhante até a última resposta, né? É. Em que se pergunta se o banco pode tomar esse tipo de medida. Claro que não, né? O banco não pode, né, fazer assim, por sua própria iniciativa, com que o sócio de uma empresa responda pelas dívidas da empresa, né? Esse tipo de mudança, de inclusão de um sócio na condição de devedor, só é possível através de um incidente, de um processo judicial, né, em que se esteja cobrando essa dívida e dentro desse processo se peça a desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, naquele processo,
porque a empresa não pagou, depois de ter todo o processo, o juiz condenou a empresa a pagar, né? A empresa não paga, né? E também não indica nenhum bem para ser penhorado. E na tentativa de executar bens dessa empresa se verificam irregularidades que configuram o abuso da pessoa jurídica, abuso do poder de ter uma empresa. Por exemplo, a conta bancária da empresa está zerada. Então, qual empresa que tem conta bancária zerada, né? Não existe. Então, provavelmente, uma outra conta bancária de um laranja está sendo usada para fazer a movimentação da empresa. Ou então existe uma confusão patrimonial, ou seja, tem uma mistura do dinheiro da empresa e do dinheiro da pessoa. Então, tem alguns casos que são chamados abuso da pessoa jurídica, que estão descritos no Código Civil, que autorizam o credor a pedir a desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, já que a pessoa jurídica, a empresa, não está pagando, eu quero que o sócio pague. Mas qual o sócio que pode pagar? Então, temos dois casos aí. O sócio gerente e o sócio administrador. O sócio gerente é aquele que está no contrato social, no estatuto da empresa. Ali se diz que ele é o responsável pela administração da empresa. Esse daí vai responder pelas dívidas da empresa completamente, porque é da gestão dele, ineficaz ou abusiva, que decorreram aqueles débitos, né? Agora, o sócio que não é administrador, ele não pode responder como o sócio administrador, mas ele tem cotas na empresa. E pela legislação, principalmente na legislação que trata-se das sociedades limitadas, o sócio cotista, ele responde pelas dívidas da empresa até o limite das suas cotas. Então, por exemplo, tem uma empresa lá que é uma sociedade limitada, tem 4 sócios, um deles, e cada um tem ali R$ 1.000 de capital integralizado. Um deles é o administrador. Esse vai responder por aquilo que ele fizer, o administrador. Os outros podem responder, mas até o limite do capital que eles investiram na empresa. Corrigido, atualizado, é claro, que seria R$ 1.000. Também podem ser assim implicados. Então, fora disso, não é possível desconsiderar e não é possível cobrar aquele que foi desconsiderado, que passou a integrar, né, o polo passivo, ou seja, virou um réu naquele processo. Então, fora desses limites, não. Então, tem que observar bem. Agora, o banco não pode tomar essa iniciativa. Somente o juiz, num processo judicial de execução, cumprimento de sentença, é que vai dar essa decisão de desconsiderar, tá? Então, qualquer tipo de ameaça nesse sentido é totalmente estéril. Próxima pergunta é da Rosa e ela mandou: Olá, doutor. Meu marido realizou empréstimos pessoais em agência bancária e ficou desempregado, deixando de pagar. Ele não possui bens. Somos casados em comunhão parcial de bens. Tenho uma casa que já possuía por herança, porém a escritura foi lavrada após meu casamento. O banco pode tomar a casa como pagamento da dívida? Olá, Rosa, tudo bem? Aqui temos uma questão que envolve o direito de família, né? Direito e a parte que mais específica diz respeito ao casamento, à união matrimonial. Então, nós temos hoje em dia 3 regimes principais. Tem um outro também que é pouco usado, que é do levantamento final dos aquestos, aquilo que se adquire durante a vigência do matrimônio. Os mais comuns são a comunhão universal de bens, que hoje em dia praticamente não é usado, é mais as pessoas mais idosas que casavam nesse regime, né? E da comunhão parcial de bens, ou seja, os bens das pessoas se unem após o casamento, então eles têm uma economia comum, e o regime de separação de bens, tá? Esses regimes são os mais comuns. Nos 2 primeiros regimes, então, o casal responde solidariamente por todas as dívidas contraídas durante o matrimônio, né? No regime da separação, é possível que cada um responda apenas pelas suas dívidas. Cada um vai assinar sozinho, não se exige a chamada outorga ou xória, ou seja, a autorização da esposa, ou então a outorga do marido, né? Porque eles têm economias separadas. Agora, mesmo nesses regimes em que existe uma comunhão dos bens, seja ela universal, seja ela parcial, ou seja, apenas após o casamento, né? As responsabilidades pelas dívidas, elas só existem quando se prova que aquela dívida foi contraída em benefício do casal. Por exemplo,
Um casal está assim unido, né, em comunhão parcial de bens, mas o marido começa a fazer empréstimos para coisas, para manter um amante, por exemplo, né? É muito comum isso. Ele se endividar Pior que é, né? para manter um lar, né? Para pular a cerca. Aquilo resultou em benefício do casal? Não. Então, se a mulher provar que aquela dívida não foi assim usada na união, ela pode ficar isenta daquela dívida, não ter que participar do pagamento. Então, nesses casos, sim, né? Então, voltando aqui à sua pergunta, temos aqui mais uma questão. Você tinha uma herança, né? Você conseguiu, através de um inventário, de uma ação de arrolamento, ganhar um bem. E esse bem apenas foi passado para o seu nome depois que você se casou. Então, existem alguns bens que não se comunicam, ou seja, eles não entram nesses regimes de comunhão de bens do casamento. E um deles são os bens de herança e também outro muito comum de doações. Por quê? Tanto a herança quanto a doação, elas visam assim a direitos personalíssimos. Quem dá uma doação quer dar a doação para alguém, não quer dar doação para todo mundo. Eu quero dar doação para essa pessoa, ou porque ela me fez um favor, ou porque eu gosto dela, e assim por diante. Até um certo limite, né? A pessoa não dilapidando o seu próprio patrimônio, arriscando sua própria sobrevivência, ela pode doar para quem ela quiser. Então, os bens de doação, eles não se comunicam, ou seja, eles não entram naquele conjunto de bens de um casal dentro de um matrimônio, não se comunicam. É de quem recebeu a doação. E os bens de herança também. Então, nesse caso, aquilo que você recebeu por herança, mesmo que a matrícula tenha sido feito depois que você se casou, não se comunica e jamais poderá ser executado pelo banco por essa dívida contraída pelo seu esposo. O João mandou assim: tive a abertura de uma conta bancária recusada por restrição interna, mas não me informaram mais nada. O que eu faço? Oi, João, tudo bem? Olha, a restrição interna é um tema assim bem polêmico. Foi até tratado recentemente em um dos nossos podcasts aqui, né, sobre cobrança, né, com o professor Jorge Alexandrides. Sugerimos que vocês vejam, aqui está no nosso canal, né? E a jurisprudência, os juízes entendem que ela é possível e outros que não é possível, né? Se passou o prazo de prescrição, tudo isso, então não tem sentido ficar ali uma restrição contra a pessoa. E outros entendem que é possível, porque o banco tem o direito de não querer contratar com alguém que já não pagou uma vez, né? Então existe uma grande chance de que ele não pague na segunda vez também. Mas é muito polêmico. A tendência que se vai se formando no judiciário, geralmente agora, é de que não se possa manter restrição interna depois que passou o prazo de prescrição, ou seja, aquele prazo em que o credor pode cobrar uma dívida judicialmente, tá? Então, essa restrição realmente ela não pode permanecer. Mas hoje em dia, vamos assim, dentro do contexto que ela poderia existir, que muitos juízes assim entendem ainda, mesmo assim, quando você vai contratar a operação, seja com o próprio banco que tem a restrição, seja com outro banco, né? Que às vezes, infelizmente, há informações entre os bancos. Esse cara ficou me devendo, passou o prazo de prescrição e ele não pagou. Isso acontece muito entre bancos públicos, essa transmissão de informação, né? Tivemos um caso de um cliente que ele ficou com dívida na Caixa Econômica Federal e quando foi pedir para abrir uma conta no Banco do Brasil, o Banco do Brasil não quis e alegou que era por causa da dívida com a Caixa Econômica. E o Banco do Brasil não tem nada a ver com a Caixa Econômica, são duas empresas totalmente diferentes. Uma delas é uma empresa de economia mista, né, que é o Banco do Brasil, e outra é totalmente pública. Eles nem sequer poderiam passar a informação disso um para o outro, né? Agora, quando você vai, então, ao próprio banco onde você ficou com a restrição, ou a um outro, eles são obrigados a informar o motivo de não estarem dando empréstimo para você. Não basta falar restrição interna. Restrição interna por quê? Qual é o contrato? Qual é o valor? Como se formou essa dívida? Eles têm que te dar informação. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Os bancos estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Então você tem direito à informação. Então, se o agente bancário não quiser te dar a informação, isso é crime.
é crime previsto no Código de Defesa do Consumidor. Não dar informações necessárias, né, sobre um produto ou serviço. Então você pode até chamar o 90 da mesma hora. E chamar, olha, eu quero que faça um flagrante aqui de crime contra o consumidor. É claro que é um crime que vai virar uma cesta básica, mas já cria um precedente. E o banco é obrigado a te informar, tá? Ele tem que informar o porquê. E se for um outro banco, pior ainda, porque aí existe, se você não tiver autorizado de uma forma expressa a transmissão de informações pessoais de um banco para o outro, então existe aí também já uma irregularidade muito grande, que é a quebra do seu sigilo, da sua confidencialidade. Que aí já você já teria direito até a uma reparação de danos maior. Então esses bancos, os dois, estariam sujeitos a sanções desse tipo, tá? Então fique atento e quando ocorrer isso, peça informação, peça para ver o contrato, se for em outra entidade, mas restrição interna de quem? E como, uma vez aconteceu com uma cliente minha, que ela veio me perguntar, então ela perguntou, mas como vocês souberam dessa informação? Como vocês têm essa informação de que eu fiquei devendo para outro banco? Né? De onde saiu isso? Eu nunca autorizei, então aí a coisa pegou, né? Virou um processo judicial. Então, realmente, você tem direito a ser informado sempre. Então, mesmo se, por exemplo, ele recebe a informação de que não vão dar a informação, ele pode abrir um chamado e se mesmo assim não informarem, né, não darem a resposta, ele já pode entrar com processo, pedindo liminar, já ligar para a polícia de Sério, não, imediato? pode ligar para a polícia de imediato que já tem um flagrante de crime de Entendi. consumidor, né? Que é negar a informação sobre produtos e serviços já é um crime. Já se Entendi. pode ligar na mesma hora, né? Ah, entendi. Eu tive um caso aí de cliente, né, que a gente foi pedir um extrato de uma conta de FGTS que o juiz pediu, havia pedido para que o juiz citasse, intimasse a Caixa Econômica a juntar o extrato dos autos, mas ele falou, não, mas isso aqui você pode fazer. Uhum. Vá lá no banco e peça o extrato. Naquela época não tinha ainda esses aplicativos, né? Então eu fui ao banco e o gerente se negou a me dar o extrato. Eu falei, mas eu estou com uma petição aqui. Eu quero apenas que você assine que recebeu a petição e você pode negar depois, pode Sim. falar o que quiser, mas eu quero que você assine a petição, que você comprove que você recebeu a petição. Aí falou, não, não vou assinar nada, não. Aí tá bom, vou assinar. Eu saí, fui ali fora, 190. Aí chamei o 90, olha, o gerente está se recusando a receber uma petição na qual eu peço informações, que eu peço um documento de utilidade do meu cliente, até com a cópia ali da decisão do juiz. Sim. Aí o pessoal da PM chamou o gerente ali, olha, como é que vamos fazer aqui e tudo? Eles viram que o gerente estava errado, né? Então ela falou, se o senhor não quiser assinar apenas que recebeu, né, esse pedido, eu vou ter que conduzir todo mundo para o distrito. Então, na hora que o policial falou que ia conduzir todo mundo para o distrito, espera um pouquinho. A gente entrou lá, tal, pegou um carimbo e assinou que recebeu. É porque ficaram com medo, né? E assinou que recebeu. Depois, eles me responderam que não iam entregar o extrato só com ordem judicial. Que eu peguei aquela resposta, aqui, seu juiz. Eu já pedi para o senhor requisitar esse extrato para a Caixa Econômica, porque é assim que eles atuam com os clientes, eles se negam de tudo. E, no caso, era um advogado. Imagine se fosse uma pessoa comum, que não tem tanto conhecimento, as pessoas são simplesmente massacradas nessas relações. Então, realmente é um caso assim que tem que se pensar, né? Entendi. A Érica mandou. Fiz um financiamento de um veículo há um ano. Porém, agora fiquei desempregada e desejo devolver o veículo. Doutor, meu nome pode ficar negativado? Oi, Érica. Você tem direito realmente de procurar, né, o banco ou a entidade financeira que financiou o veículo para proceder à devolução do veículo, tá? Mas o que acontece? Se o seu veículo foi vendido no sistema de alienação fiduciária em garantia, que é aquela que fica ali uma restrição bancária, que não é leasing, então o banco obrigatoriamente, por lei, tem que pegar aquele veículo e levar a leilão. Ele não pode pegar o veículo para si mesmo, para vender particularmente, tem que ser por leilão, tá? Então o que acontece no leilão? Vamos supor que o veículo valesse ali 50 mil, você pagou metade, 25 mil, né? Ficou devendo 25 mil,
você vê que não tem condições de pagar, e tem algum juro, pode tudo isso. Então você vai lá e entrega o seu veículo. O banco vai levar esse veículo a leilão. E pode ser que na hora da venda, e como muita comumente ocorre, o preço apurado ali seja bem inferior ao do veículo. Que esse veículo de 50 mil seja vendido por 30 mil ou por 35 mil. Então, na hora de fazer as contas, você ainda vai ficar com saldo devedor. E se você não pagar esse saldo devedor, aí sim o banco pode cobrar judicialmente essa dívida, né? Porque você ficou devendo ainda. Então ele pode cobrar judicialmente. E vai ser até uma execução. Essa judicial é aquela que não tem um processo para provar nada disso. Ele já entra com pedido de execução, o juiz já manda pagar em 15 dias e ponto final. Ele já leva lá o relatório, olha, ela entregou o carro, eu mandei para leilão, apuramos isso, teve o saldo devedor tanto e ela não pagou. Então você pode negociar, mas se prepare. Você vai ter que pagar a diferença que houver de preço por causa dessa vida obrigatória. Quando é leasing, na compra por leasing, já não existe essa obrigação. O banco pode até recuperar o veículo, né, e vender de uma forma mais assim adequada, com preço melhor, ou até mesmo emprestar para outra pessoa, que leasing é um empréstimo, né, um aluguel, né? Pode até alugar para outra pessoa. Mas então, preste bem atenção no tipo de contrato que você tem. Foram essas perguntas, doutor. Então, obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Agradeço a Giovana, né, pela sua participação. Eu que agradeço. E esperamos que vocês tenham gostado. Continuem conosco aqui em Doutor, por favor. Quem quiser fazer pergunta, tem duas opções. Quer ficar anônimo? Manda a pergunta por escrito para o nosso e-mail, doutorporfavor@gmail.com, ou então para o nosso WhatsApp, 11 967 58 5951. E se quiser, pode até gravar um vídeo de até 30 segundos de duração, diga seu nome, sua cidade e faça a sua pergunta, que nós colocaremos aqui no ar. Então, até a próxima e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal se ainda não fizeram, ativar as notificações. Temos um programa toda quarta-feira, né, a partir das 20 horas, lançando um programa novo. E deixar aí o seu like para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, aqui foi Doutor, por favor, porque você tem direito a não ter dúvidas, e até a próxima.